irmãos e irmãs, hoje temos esse relato do Evangelho que vem logo depois daquele encontro que Jesus tem com o jovem rico, né? Aquele que vem perguntar para Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus olha, vive os mandamentos. Ele pergunta, quais mandamentos? Não matar, tal. E olha, isso eu já faço, o que eu preciso fazer mais? Bom, Jesus, se quer ser perfeito, então vende tudo que tu tens, dá os teus bens aos pobres, tu terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E ele foi embora triste, porque tinha muitos bens. Aí então Jesus começa a falar isso que nós estamos escutando no Evangelho de hoje. Então, como é que nós devemos entender, né? Nós temos aquele que é rico para Deus. Então, isso que nós devemos nos preocupar, em ser rico para Deus, não apenas essa riqueza humana. Se nós não somos ricos para Deus, pelo contrário, ela pode ser causa de condenação. Não é a riqueza, lembra que Jesus diz várias passagens. Primeiro ele diz assim, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Depois aquele homem que fala para ele dividir a sua herança comigo. Diz, olha, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Precavei-vos contra todo tipo de ganância, Jesus fala. Então, está muito mais na atitude diante dessa realidade, na relação com Deus que nós precisamos ver essa riqueza, essa pobreza. Porque de fato, qual é o segredo também da vida espiritual, da santidade? De fato, eu não posso fazer como ele fez o príncipe de Tiro. Ele se considerava um Deus. Então, essa atitude é a atitude da soberba, do orgulho, da autossuficiência diante de Deus. Eu não preciso de ti. Claro que às vezes a pessoa nem diz isso, mas a sua vida demonstra isso. Ela não tem tempo para Deus, né? Então ela não reza, se manifesta nas atitudes. Ela não precisa de oração, ela não vai na missa, ela leva uma vida com total tranquilidade, né? Aparente tranquilidade e segurança nas suas forças. A gente vê aquela passagem daquele homem, né, da parábola, que teve uma grande colheita, né? Ele pega e bota tudo no celeiro e diz, olha, agora posso ficar tranquilo, né? Descansa, come, bebe, aproveita. Aí Deus diz para ele, louco. Então, essa é a atitude do rico que Jesus fala aqui, que de fato não consegue entrar no reino, que pode ficar fora do reino. Daquele, não é o fato de ter bens, é o fato de ser autossuficiente, o fato desse orgulho que se coloca, que está cheio de si mesmo, né? Que não coloca a sua esperança em Deus. E isso é uma loucura, porque é uma grande ilusão, né? Porque a verdade liberta. Qual é a verdade da nossa vida, gente? A verdade de quem nós somos. Nós somos frágeis, nós somos fracos, né? Olha, veio o Covid aí, né? Vamos pensar, nós vivemos agora até pouco tempo, um vírus. O que fez da gente, né? O que fez no mundo inteiro, né? Olha a nossa fragilidade diante dessas coisas, por exemplo. Se nós tropeçarmos aqui, cairmos, batendo a cabeça, não. E se nós pensarmos que as coisas nos vão dar segurança, aonde? Né? Todos nós vamos passar um dia pela morte. Que segurança que o dinheiro vai me dar diante da morte? Que segurança que o dinheiro vai me dar quando eu estiver diante de Deus? Eu não levo nada. Ninguém leva nada, né?
e tudo fica. E se a gente olhar a nossa vida, nós vamos envelhecendo, né? Se a gente começar a olhar a nossa natureza, né, o biológico, a natureza humana, ela é muito frágil e nós não somos autossuficientes. Todos nós precisamos uns dos outros, para começar por aí. Ninguém pode viver sozinho, todos nós somos necessitados. Então, agora, quando nós tomamos consciência dessa fraqueza, né, da verdade da nossa vida, e nos abrimos para Deus, e permitimos que Ele seja, reconhecemos que Ele, reconhecemos como Ele de fato é Deus, aquele de onde vem, nós dependemos, de onde nós precisamos, Ele que vai nos sustentar nessa vida, e Ele que vai poder, né, nos dar aquilo que mais precisamos, não apenas para essa vida, mas Ele tem poder de nos dar a vida eterna. Ele não tem poder de nos dar uma vida que não termina mais. Dele provém todas as coisas. Então, quanto mais consciência eu tenho que eu sou criatura, que eu sou pequeno, mas que eu sou amado, que eu sou filho, né, que sou querido por Deus, que Jesus morreu na cruz por mim, mas que eu sou esse raminho da videira, que eu preciso estar na videira para poder de fato, né, e que nada nesse mundo vale eu perder a minha amizade com Deus, né? Então aí começa um caminho, né, de conversão, de mudança, né? Então a gente vê, por exemplo, então a gente começa então realmente se tornar pequeno, a gente começa a assumir aquilo que de fato a gente é. E Jesus nos aconselha isso, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o último, né? Quem quiser ser grande, seja o menor. Seja o vosso servidor. Quando você é convidado para uma festa, procure sentar no último lugar, né? Se alguém te dá um tapa, né, no teu rosto, oferece o outro. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Quem te pediu a túnica, dá também um manto. Então a gente começa a ver toda uma generosidade, um desprendimento, né, daquele que se coloca no caminho de Jesus. Então aqui esse a humildade, né, é o solo da santidade. Ninguém chega a ser santo se não caminha nesse solo, né, onde nós reconhecemos de fato aquilo que nós somos, né, de fato aquilo que realmente, se esse jovem tivesse dado conta disso, né, nesse momento, de fato quem estava falando com ele, né, e aquilo que Deus estava prometendo para ele, né? Então toda aquela riqueza dele, na verdade, não valia nada, né? Se de fato ele tivesse abrido mão daquilo, teria experimentado muito mais. Então, que Deus nos conceda essa graça nessa vida de sermos como filhos, sermos crianças pequenas, né, que dependem de Deus, que precisam, que por si mesmos somos fracos. A humildade vai ser, de fato, reconhecer a verdade sobre nós. Somos amados, somos filhos, nós somos pequenos, necessitados, que por nós mesmos não podemos nada, que tudo é graça, que tudo vem das mãos providentes do Pai. Então, se nós vivemos nessa dimensão, então, claro, entraremos no reino de Deus. Aí seremos acolhidos, né, na casa do Pai. Então façamos um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.